estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Este é o tópico de hoje, sentidos exercitados. Os sentidos em exercício. Diz aqui, mas o alimento sólido. Diga, alimento sólido. É para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no conhecimento do bem e do mal. Digamos, dentro da igreja. Sim, porque para discernir o mal no mundo, na rua, qualquer um pode discernir que, olha, isso é ruim, mas aqui dentro, discernindo o mal dentro da igreja. Como tu saber o que é mal e o que é bom? Então, alimento sólido, você precisa exercitar seus sentidos. Que seus sentidos sejam exercitados dentro das convicções cristãs, de modo que você não será um cristão onde todo vento de doutrina o leva para longe, porque já vi pessoas que aprenderam a graça rapidamente. Mas seus sentidos são tão débeis que qualquer ventinho, qualquer comentário, qualquer argumento, no momento em que alguém diz algo, em seguida se escandalizam, sabe? Como se não tivessem... Parece que se aprendeu os mistérios na letra. Ele aprendeu a mesma coisa que você aprendeu. Veja, sim, é assim, você não faz isso, você não batiza, você não faz isso, você não unge com óleo, você não jejua, você não vigia, você não ofende a Cristo com essas obras da carne. Mas, então, qualquer comentário, qualquer vento de doutrina sopra sobre você e você nunca mais o vê. Não o vemos sob essa cobertura, nós o vemos sem rumo, à deriva. Na graça, falando a graça, mas à deriva. Não os vemos na unidade do Espírito. E a razão para isso, a razão pela qual o apóstolo fala sobre isso é por causa do versículo 11. Vamos ao versículo 11. Vejam o que ele diz. Do qual disto temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tens feito tardios para ouvir. Porque devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, tens necessidade de que se vos volte a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E haveis chegado a ser tais que tens necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que têm alcançado maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. E observe se é assim que o próximo versículo do capítulo 6 lhe diz. Como você deve exercitar os sentidos e quando se mostra maduro? Quando você proceder da seguinte forma. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 6. Portanto, isso é se você estiver maduro. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante para a perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. O exercício dos sentidos é muito importante. Muito importante. Eu estava comentando que nesta semana vi que tenho muitas pessoas na igreja que assistem e tocam minhas fitas. Mas não tem discernimento. Qualquer um aparece, fala e enreda os outros. E eu aprendi a palavra assim por muitos anos. Mas eles se enredam facilmente. Alguém vem e diz a eles, vejam, tomem cuidado com o apostolado. No momento em que alguém lhes diz, vejam, estão idolatrando-o demais. Coisas assim, seus sentidos não são exercitados. Seus sentidos não estão sendo exercitados. É preciso exercitar os sentidos para saber o que é bom e o que é ruim. É preciso entender o que é bom e o que é ruim, o que é prejudicial e o que não é prejudicial. Em outras palavras, que você claramente sabe disso, para que você tenha uma consciência limpa e para que você possa ser uma boa testemunha e permanecer firme em sua maneira de pensar. Mas isso acontece se você exercitar seus sentidos.
claro que, para isso, não se pode estar em uma religião em que se cresce em um quadrado. Há pessoas que entram em um quadrado como esse, ficam quadradas e não conseguem sair dele. E você não pode falar com eles porque são muito limitados, eles não saem disso. Mas já dissemos que crescemos em uma espiral. Sempre há espaço para amadurecer e ver as coisas de uma forma mais... com um senso de mais maturidade. Os sentidos, quando você os exercita, nada o perturba, porque quando são exercitados, você os discerne imediatamente. E o mal também é discernido rapidamente. Quando alguém lhe traz algo em nome da graça, você diz: isso não tem nada a ver com o convênio. Está fora do convênio da graça. Isso é uma semigraça, não é graça de forma alguma. Portanto, você precisa exercitar seus sentidos. É preciso estar atento à sua conduta. Quando o corpo está se afastando, isso não está certo, estou me comportando mal. Por estar, seja contra ou a favor de você, é preciso exercitar os sentidos. Seja para chamar sua atenção ou para chamar sua atenção. Mas você tem seus sentidos despertos. Você está muito alerta. Na verdade, você está aprisionado porque está muito alerta. Você está preso a essa palavra. Imagine, quando seus sentidos estão exercitados, se alguém lhe perguntar se você vai orar, responde-lhe: sou uma oração, não tenho de rezar. Quando se exercitam os sentidos, não se leva um certo tempo para isso, porque não se está sempre a rezar. Não vês que tens os sentidos exercitados? E esses sentidos são como duas parabólicas assim. Mesmo quando estamos a dormir, estamos com as antenas parabólicas assim. É por isso que nos acusamos, olha, eles não rezam lá, eles não têm um serviço de oração durante a semana. O que eles têm é um serviço para continuar a aprender a palavra. Ei, mas eles não rezam, é que a própria palavra leva-nos a isso. Porque há pessoas que dizem que tem um culto de oração. Mas irmão, quando você exercita seus sentidos... Veja, se você receber uma ligação telefônica dizendo que alguém morreu, mesmo assim, se você tiver seus sentidos exercitados. Em outras palavras, você não sai correndo e chorando desesperadamente porque seus sentidos estão exercitados. Sim, porque há pessoas que quando recebem esse tipo de notícia, agem assim. Mas, quando exercitamos os nossos sentidos, não reagimos de uma forma louca. A tua língua não sai à tua frente. A língua é agarrada. Ei! A língua pede permissão, porque tu guardaste a tua boca. Dizemos: pus um guarda na minha boca. E então a boca pede sua permissão. Espere um minuto, deixe-me examinar isso. Ei, é bom exercitar seus sentidos, não é? Antes você respondia tão rápido, aí que as brigas começavam instantaneamente. E então você tinha de se desculpar porque não queria falar daquele jeito. Porque você não tinha seus sentidos exercitados, sua língua dizia o que queria. Você a tinha como um navio à deriva. Diga-me uma coisa, não é assim que os problemas se formam no casamento? Por exemplo, a maioria dos casamentos aqui que tiveram problemas sérios não aconteceu dessa forma? Uma palavra maldita, fora de ordem. E você incomoda muita gente. Agora... olhe, o Senhor precisa que você exercite seus sentidos. Para tudo. Olhe, se o trabalho acabar amanhã... bem, acabou aqui. Mas isso não significa que não encontrarei outro em outro lugar. Acabou por um momento. Por 30 segundos, ou seja, 30 dias. O que quer que eu lhe diga é bom para você. Porque não é conveniente para você se curvar, xingar, entrar em depressão. Você pode controlar a situação e fazer os anjos agirem. Não atrase o trabalho dos anjos. Em outras palavras, você não pode ter medo de más notícias. Da morte em diante. É preciso que haja um governo em você, em sua personalidade. Ouça isso para que sua família faça a diferença. É aí que ela se manifesta. Não é que você vá criticá-lo por 20 erros doutrinários. Você também pode cometê-los. Mas quando eles o veem passando por um momento difícil, eles veem um governo. Ei, olha só como vai fulano, não vai? Quando você liga para o telefone,
Olá, veja, passe o telefone de fulano de tal. Você diz, só um momento, boa tarde, como você está? Passe o fulano de tal, mesmo que eu esteja com problemas. Às vezes tenho que chamar a atenção de alguém para isso, mas é preciso ter calma. Então a primeira coisa que faço é perguntar, como você está, como estão os filhos e a esposa? Está tudo bem? Depois eu falo sobre isso. Veja, eu queria comentar sobre uma situação. Então você embeleza a questão, mas você não vai chegar com uma atitude diferente e dizer, olha, você está errado. Ei, quer você confie nele ou não, quer ele seja seu filho ou não, você tem que respeitar Deus, tem que respeitar os anjos. Esses são os sentidos com exercício. Vamos ao Antigo Testamento, vamos a Mateus 26, 57. Os que prenderam a Jesus, é onde estamos todos? Os que prenderam a Jesus e o levaram ao sumo sacerdote Caifás, aonde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o estava seguindo como? Peter estava observando a situação de longe. Ele foi ao pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os oficiais de justiça. Sim, para ver o fim. Parece que isso acabou. Ele diz, e os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho, lá estavam todos eles. Buscavam falso testemunho contra Jesus para lhe entregar à morte, queriam matá-lo. E não o acharam, ainda que muitos testemunhos falsos se apresentavam. Muitas, notem vocês. Mas por fim, 2 falsas testemunhas se apresentaram. Parece que esses eram mais falsos do que os outros, ou eles gostavam mais deles. Diz o texto, este disse, posso derrubar o templo de Deus e em 3 dias reconstruí-lo. E o sumo sacerdote se levantou, lhe disse, não respondes nada? Que testificam estes contra ti? Mas Jesus calava. Eu não estava falando, veja bem. Então o sumo sacerdote lhe disse, te conjuro pelo Deus vivente, que nos digas se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Aqui Jesus falou. Jesus lhe disse, tu não tens dito. E porém vos digo, que desde agora vereis ao Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestiduras, dizendo, tem blasfemado. Que mais necessidade temos de testemunhas? Eis aqui, agora mesmo haveis ouvido sua blasfêmia. Que vos parecer? E respondendo eles disseram, é réu de morte. Então lhe cuspiram no rosto e lhe deram pontapés, e outros lhe esbofetearam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que golpeou? Que coisa tremenda estava acontecendo com ele. Ouçam isso, olhem para Pedro. Versículo 69. Estava Pedro assentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que vocês estão dizendo. Parece que ele disse, se este homem fosse o que diz ser, teria se defendido, teria matado todas estas pessoas aqui. Como é que eles vão lhe dar um tapa na cara se essas pessoas não têm autoridade? Então, os sentidos do quê? Como eram esses sentidos? Parecia uma costela de plástico, uma costeleta de plástico. Era transparente. Suas convicções, ele andou com ele por 3 anos, andou sobre as águas. Certa vez, ele lhe disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tudo o que ele disse. Tenho muitas pessoas assim aqui que dizem, irmão, esta é a palavra, você tem que levá-la até o fim, porque esta é a verdade, irmão. Nosso irmão José Luiz está certo, temos de defendê-lo. E depois de 3 anos, daqui para o céu. Veja, irmão, este é o apostolado da última hora. Você já ouviu assim? Mas no momento em que você o vê assim e pergunta a ele, ei, onde você está? Estou com a quase graça. Não caia nessa novamente. Livre-se disso. Mas você sabe que precisa ter um equilíbrio. Ah, você também está com o equilíbrio? É por isso que os sentidos, veja, os sentidos, ouça isso, depois que essas pessoas seguirem esse caminho, depois que perceberem que estão erradas,
pois são pessoas cujos sentidos não são exercitados. Elas não têm seu próprio exercício. Portanto, quando você falar, tenha discernimento. Se você tiver exercitado seus sentidos, quando falar com alguém, saberá onde ele está e não se deixará enredar, certo? Você mesmo já notou, já viu. Você percebe que isso não tem fundamento. Bem, olhe, Peter, veja onde esse homem está. O que está me perguntando se eu não o conheço do que está falando? Depois de lhe ter dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois que ele fez milagres e muitas outras coisas. Ei, sabes o que é isso? E neste momento, não o conheço. Está vendo? 2 tipos de água. Uma doce e outra amarga. E veja ali. Ele diz o versículo 71. Saindo ele para a porta, viu outra. Outro bem-aventurado. E disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele o negou novamente com juramento. Com juramento, pois como juravam naqueles dias. Alguém se lembra disso? Ele parece ter dito, juro por minha mãe. Em Porto Rico eles dizem, pela minha mãe se ela estiver viva. Mas se ela morreu, eles dizem pelos ossos de minha mãe. Pelos ossos de minha mãe, eu juro. Ele diz com um juramento. Versículo 73, um pouco depois. Ouvindo isto, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente tu também és deles, porque até a tua linguagem te revela. Como Pedro andou com Jesus, havia certas terminologias que ele usava, então eles lhe disseram, seu modo de falar me diz que você é um deles. Agora veja o que aconteceu aqui, veja o que está escrito. 74, então ele começou a xingar, ó pai, que condição, ele começou a xingar, e a xingar, praguejando e xingando. Então, naquele momento, ele já estava xingando a mãe, isso e aquilo. Ele disse, não conheço tal homem. E em seguida, cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe havia dito, antes que cante o galo, me negarás 3 vezes. E saindo fora, chorou amargamente. Chorou amargamente, sentidos fracos. E o que Hebreus diz é, mas o alimento sólido é para os que têm maturidade. Aqueles que, em razão do uso, têm seus sentidos exercitados para discernir o bem e o mal dentro da igreja. Doutrinário. Você se lembra que Jesus disse, este povo chamam de mal aquilo que é bom, e o mal eles chamam de bem. Então ele disse, veja, meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Portanto, quando você fala de graça, eles não correspondem aos pensamentos das pessoas. Não concordo com isso, dizem eles a você. Como? Você não tem pecado porque Cristo, com uma única oferta, o tornou perfeito. O pecado não está em seu espírito. Não, irmão, desculpe-me, mas isso não é bíblico. Bem, é bíblico. Todos os pensamentos do Senhor não são seus pensamentos. Mas essas pessoas são assim. Porque Jesus continuou dizendo, ei, eu sou o Filho de Deus? Ele provou isso a Caifás, não foi? Ele disse, eu sou o Filho do Deus vivo. Somente por essa razão eles o crucificaram. Mas para ele dizer, eu sou o Filho de Deus. E se ele disser, eu sou o Senhor dos Exércitos? Em outras palavras, eu sou o Senhor dos Exércitos. O Antigo Testamento diz isso, mas eu tomei este corpo para vir visitá-los. Mas então ele teve que dizer, eu sou o Filho de Deus. Meu pai é mais velho do que eu. Então, você sabe por que ele teve de fazer isso? Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 2,7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor de glória. Você sabe por que ele teve que desempenhar o papel da Trindade? Porque se não o tivesse feito, não teria sido crucificado. Se não, vocês não teriam sido salvos, nem eu, se ele tivesse descoberto um princípio neste olhar. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Procurei um corpo e Mary o formou. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito, eu sou Jeová, eu sou Yahvé, Elohim.
E de agora em diante não me chame mais de Jeová. Ao vestir este corpo, eu me glorificarei. Este corpo é judeu. Mas o novo corpo que receberei se chamará Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não serei mais chamado de Jeová, nem de Yahweh, nem deste ou daquele. Todos os nomes acabaram, há apenas um nome. Se ele disser isso, nós o mataremos? Não. Então ainda estaríamos perdidos. E portanto ele também estaria perdido? Sim, porque aquele corpo era como carne pecaminosa. Portanto ele tinha de dizer: aquele que está lá em cima é maior do que eu. E assim, o que estava lá em cima era sua palavra, seu decreto. Não havia mais nada, porque o céu estava vazio. Veja, qual é o hino que eles cantavam? Você deixou seu trono e sua coroa por mim, quando veio a Belém para nascer. Lembra disso? Bem aqui. Ele deixou seu trono. Bem, se ele deixou seu trono, então ele estava vazio. Mas ele tinha que falar assim, então ele confundiu com o termo trindade. E ele confundiu. E eles ainda estão confusos. Mas nós entendemos, é por isso que Paulo escreveu, que Jeová acabou. Agora é Jesus Cristo, o Deus de todos. Se não fosse assim, eles não o teriam crucificado. Você se atreve a matar Deus? Esse era o problema. É por isso que Paulo teve problemas com os judeus, porque ele disse aos judeus: ele não é o Filho, é Deus. Eles o apedrejaram. Se ele tivesse dito que Jeová tinha um filho, os judeus teriam dito: Paulo, deixe-o ter 2 ou 3 sem problemas. Mas se você nos disser que ele é Deus, não acreditaremos nisso. Bem, aquele que você crucificou é o seu Deus. Eles não podiam suportar isso, então o apedrejaram. Portanto, vou terminar dizendo a você para exercitar seus sentidos, ser maduro, usar o discernimento, não se deixar perturbar pelos problemas da vida cotidiana, não tomar decisões precipitadas. Deus não anda dessa forma. Deus me disse. Bem, vamos dar uma olhada. Eu senti. Bem, o que você sentiu? Bem, acalme-se. Coloque-o aqui na mesa e com isso você poderá verificar se o que sentiu é verdade. Mas não fique agitado, acalme-se, descanse, vá com calma, não tome decisões precipitadas. Lembre-se de que a carne olha em seu espaço carnal, há muitos dardos, sua mente tem espaço para todos os tipos de dardos. E você pode jurar pela minha mãe, e no dia seguinte dizer que cometi um erro. Então pare com isso, está me entendendo? Imite-me um pouco. Você pode dizer isso. Acalme-se, veja. Quantas coisas não foram ditas a mim no tempo em que estou aqui? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Bem, isso é carne, esqueça. Mas não fique agitado com as notícias que aparecem nos jornais, com o banco. É isso, é aquilo, é que as oportunidades de emprego são ruins. Olha, aquele cara perdeu o emprego, isso e aquilo vão acabar. E você ouve muitas vozes. Há muitas vozes que você ouve, imagine. Bem, você vai ficar chateado. E então você tem que pedir perdão. Bem, para que você não tenha que ser assim, me perdoe por ter ficado chateado, por ter escrito e depois não ter feito, por isso e aquilo. Acalme-se e vá com calma. Com os sentidos exercitados, exercite-os. Diga: não recebo isso. Levo cativo todo pensamento. Não recebo isso. O que é de Deus permanece. O que é de Deus será claro. Exercite os sentidos. Veja, um detalhe. Você sabe que eu sou um daqueles que, se for pedir perdão, peço imediatamente. Não sabem disso? Quantos acreditam que eu me atrevo a pedir desculpas a qualquer pessoa caso esteja errado, até mesmo a própria congregação? Eu disse assim, assim e assim. Mas eu estava errado. E eu também não vou dar explicações, é que eu estava errado sobre isso e aquilo, é que eu fui dormir tarde. Não, eu cometi um erro e é isso. E agora? Veja, desde que estou aqui ministrando, não precisei ir a ninguém para pedir perdão. Você notou que desculpe-me, eu disse isso à igreja? Até agora, por causa desses problemas. Graças à palavra que tem exercitado meus sentidos, que quando acontece alguma coisa lá fora, bom, olha, eu estou tranquilo aqui. Não preciso nem falar sobre isso, estou tranquilo. É melhor darmos uma olhada em Romanos. Enquanto há diferentes situações acontecendo ao redor, que a família, que isso aconteceu. Bem, veja até aqui. Eu me declaro mais do que vencedor. Isso aconteceu. Eu sou mais do que vencedor. E nesse outro mais do que vencedor. Em tudo eu me declaro assim.
Em outras palavras, o que há para fazer aqui? Nada, tudo já está feito. É a palavra que nos sustenta. Ainda assim, eu gostaria de pedir desculpas a alguém. Até agora não precisei pegar o telefone. Nem para convencer, nem para fazê-los acreditar em mim. Olhe, acredite em mim, o que eles disseram é mentira. Não, porque tenho que passar no teste com gozo, mesmo quando falam muito mal de mim por aí. E alguém pode me dizer, pastor, olhe, fulano foi enganado, e disseram isso a fulano sobre você. Ele nunca mais voltou por causa disso. O Senhor me diz, já vai te defender? Eu digo, não. O que eu lhe ensinei? Sou eu quem defende seu caso em silêncio, em silêncio. Não ligo para ninguém, não uso o telefone para nada. É melhor deixar a outra pessoa ser enganada por um tempo. Se ela for escolhida e for sincera, ela voltará. E se não voltar, se ele não voltar, Deus não o quer ao meu lado. Sentidos exercitados, diga comigo, meus sentidos estão exercitados. Isso paga bem. Com os sentidos exercitados, não me deixo levar por nada que venha contra mim. Se o próprio demônio se levantar com toda a carne, com toda a luxúria, se ele se levantar contra mim, portanto veja todos esses pensamentos viajando para lá, pois aqui eu levei todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E depois de você ser tão firme, não há ninguém que possa se levantar contra você. Não, porque a última coisa seria a morte, e você não tem medo da morte. A última coisa que pode ser a morte, e você pode dizer, bem, o que há com você? Ó morte, onde está seu ferrão? Assim é. Abba, Pai. Glória ao Senhor.